Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e novamente voltar à leitura da Bíblia, né? Que eu pus o título lá no YouTube lá, Mensagens Esquecidas, né? A primeira leitura que eu fiz foi na carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós estávamos comentando sobre que o Espírito de Deus revelou, né, para o apóstolo Paulo e para os apóstolos também, né, os outros, que nos últimos tempos muitos iam se afastar da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores, tá? E nesse texto que eu li nas cartas de Timóteo, eu ressaltei, né, e orientei que a pessoa ela tem que adquirir uma ferramenta especial chamada o dom do discernimento. Se você não tiver discernimento, então você pode estar sendo enganado aí por pessoas, né, de variedades de assuntos, de doutrinas e costumes aí, você pode estar sendo enganado, tá bom? Então, já assim, eu vou continuar uma leitura referente essa carta de Timóteo, capítulo 4, né? Que é a primeira carta a Timóteo, do capítulo 4. Então, nós abordou alguns assuntos lá sobre como apostatar da fé, né? Como alguém apostata da sua fé, entende? Se uma pessoa se apostata da fé, ela também, isso quer dizer que ela se afasta de Jesus, porque Jesus é a verdade, é o caminho, né? É a vida. Então logo ela estará se afastando da verdade, do caminho e da vida eterna, entende? Então, para continuar aí o cumprimento da leitura, são mensagens esquecidas, né, que você chega nas igrejas já não ouve mais falar, né? Porque chega nas igrejas, as pessoas querem chegar lá, ser revelada, querem que o profeta ou alguém adivinhe, né, o que ela está passando, o que está acontecendo com ela, e faça promessas boas para ela. As pessoas vão para a igreja atrás de palavras boas, né? E na verdade, quando Jesus ele veio pregar o evangelho, não veio falar palavras para adoçar ninguém. Ele veio dizer a verdade de Deus, né? Eram palavras boas, né, que ele disse, ou seja, são palavras boas, porque ficou registrado para nós, porém, né, com a finalidade de orientar o povo, exortar o povo a largar os seus pecados, largar as suas iniquidades, né? E o que isso não acontece hoje no meio das igrejas por aí. As pessoas vão para a igreja e os líderes religiosos, né, os falsos doutores, eles em vez de colocar o assunto, né, que Jesus mandou falar para o povo, a verdade, eles dão a meia volta e disfarçam e ilude a cabeça da pessoa com um monte de palavras bonitas, né, que a pessoa vai, que Deus ama a pessoa, que a pessoa é de Deus e que vai vencer, mas se esquece de mandar a pessoa largar, né, o pecado, as iniquidades que a pessoa está cometendo. Tá bom? Como um assunto muito extenso, muito longo, né, daria para me comentar bastante coisa aqui interessante, né? Que inclusive muitos irmãos já sabem disso, né? Não precisava estar ninguém falando, mas como é o título aqui da mensagem, Mensagens Esquecidas, e é o que está acontecendo, né? Então a gente fica tentando aí colocar no assunto aí para que recorde, né? Os irmãos recordem aí as mensagens de Cristo, né? Concernente o que a gente está aí vendo no mundo aí acontecer, tá bom? Então aqui está falando aqui, ó, capítulo 7 de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, está falando assim no título, os falsos profetas. Um falso profeta. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
por seus frutos os conhecereis. Aí ele fala, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou fígados dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está aqui, estou lendo na Bíblia, né, capítulo 7 aí, Mateus, né? De Mateus, capítulo 7. Vocês pegam aí e vai meditar um pouquinho para vocês verem como o assunto é muito importante, né? Até por dica de passagem aí, os irmãos que querem fazer estudo aí sem precisar de livro, de comprar livro de pastor, que é outra mentiraiada que tem por aí, vocês lêem aqui, ó, no rodapé, né? Você pega essa referência aqui, ó, o capítulo 11, por exemplo, em cima de algumas letras, tem uma letrinha, a B, a letra A, tem a C, né, que faz referência aqui, mandando você caçar em outro livro o mesmo assunto, que é para você chegar em uma boa compreensão. Né? Essa parte aí é uma das maneiras de você estudar a Bíblia, de você buscar conhecimento, né? Examinando. Se você não examinar a Bíblia como tem que ser examinado, você não vai entender nada. Né? Tem pessoa que tem dificuldade de ler e entender, então precisa de alguém orientar, mas esse é o perigo. Esse alguém que vai te orientar precisa estar cheio, né, do Espírito Santo, precisa ter aprendido, né, com o Espírito Santo, precisa estar com Deus na vida dele. Porque senão eles pegam essas partes, né, essas coisas que são de Deus, vamos pôr assim, pega as coisas de Deus e engana você para poder encher o bolso de dinheiro, né, para poder viver em cima, né, de pessoas aí através daquilo que é de Deus, não é deles. Tá bom? Então você viu aí os falsos profetas, né, e ele dá referência ali, faz uma comparação de árvores, né, que uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. O texto está falando. Então o que que acontece? Se você trazer pela carta que eu li lá de Timóteo capítulo 4, né, na primeira carta, né, você vai ver que está escrito lá que vinha, né, pessoas vão se afastar dando ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Então quer dizer, como você vai conhecer essas pessoas aí? Com o dom do discernimento. Né? O dom do discernimento, você consegue discernir entre uma coisa e outra. O que é de Deus e o que não é. Então você precisa pedir o auxílio de Deus, né, nessa parte, precisa adquirir esse dom. Né? Então Jesus, ele no final do texto de Mateus 7, ali, né, onde lê dos falsos profetas, ele finaliza dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Então quem são esses que fazem falsas doutrinas de demônio, né, com espíritos enganadores? Né? Se você, para conhecer eles, você usando o dom de discernimento, você vai entender como que é os frutos dessa pessoa. Entendeu? O que eles andam praticando, a conduta deles, o caráter deles, né? Você vai ter que julgar assim, através da conduta de cada um que está te falando, orientando sobre Deus para você. Não adianta o profeta vir lá e falar um monte de coisa e você engolir. Você tem que examinar. Por quê? Esses profetas que Jesus fala aí que é falso, eles eram uns picaretas, já desde o tempo de Cristo eles faziam um monte de coisa errada. Eles enganavam as pessoas, né? Pegava os bens de pessoas, tomava o direito, né, das viúvas, dos órfãos, entendeu? Isso aí falando lá do sacerdote mesmo. Tanto que você vê lá sobre o dízimo, em Malaquias 3:10, a briga de Deus com o povo era por isso, porque Deus abençoava, fez uma promessa de abençoar a lavoura deles, né, as plantações, tudo. Deus prometeu que ia abençoar, mas com uma finalidade também de eles levar o dízimo para o templo, né, a fim de que esse dízimo, né, ele fosse distribuído, né, para as pessoas carentes e necessitadas, que
que um dos primeiros eram os levitas, né? Eles não tinham terra, não tinham casa, então eles viviam no templo. Então, depois dos levitas vinham as viúvas, os órfãos, e o dízimo lá não era dinheiro, não era dólar, não era real. O dízimo era alimentos, era o fruto da terra, que era levado para o templo para ser repartido. Coisas que hoje essas pessoas não fazem nas igrejas, né? Eles falam que hoje tem que levar o dinheiro lá, mas o dinheiro não é para ajudar os pobres, não é para ajudar as pessoas carentes, é para ajudar eles mesmos. Tá bom? Então isso aí causa uma certa indignação, né? Tá bom? Então não dá, eu vou estar comentando por etapas, mas eu vou conseguir alinhar aí uns textos, umas mensagens que estão esquecidas aí, baseado nesses negócios de falsos profetas, né, falsas doutrinas, doutrinas de demônio. Depois eu vou estar abrindo um maior, assim, um maior leque, né, de conhecimento, de explicação, o que significa as falsas doutrinas, doutrina de demônio, né, os espíritos enganadores, tá bom? Então me ajuda aí você que está assistindo aí o vídeo, né, dá um like, se inscreve, ativa o sininho aí, me ajuda para que eu possa conseguir enquadrar vários assuntos importantes que estão esquecidos aí, que muitos não falam mais dentro das igrejas, tá bom? Porque chega na igreja é pular, é dançar e falar coisas boas para os outros e se esquece que não é assim a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é larga o pecado, larga o que está errado, né? Serve a Cristo de verdade. Ama o próximo, né? Ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Então não estão se falando mais. É tudo no intuito de ganhar casa, carro e pensa que Deus é objeto de negócio. Né? E por dica de passagem também, já lembrando aí, o apóstolo Pedro disse de antemão antes que ia surgir esses falsos doutores, falsos pastores, né, profeta, ia fazer negócio do rebanho, quer dizer, farão de vós negócios. Eu vou trazer o capítulo aí, o livro de Pedro, e o capítulo, ou seja, na carta de Pedro e o capítulo onde está escrito isso, para vocês comparar e ver, tá bom? Até mais aí, fica com Deus.